Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast mais uma vez por aqui. Sempre o podcast que tem o desejo que você, assim como nós, possamos ter uma vida completa, vida plena, como Jesus falou. E esse episódio não é diferente, mais um episódio em que sempre tem alguém vindo aqui com a gente. A gente está completando aí, estamos na comemoração de um ano É, de completude, né? um ano. Um ano atrás, mais ou menos, foi quando a gente começou, quando o conteúdo começou a ir para o ar, os primeiros aí indo para você, aí a gente ainda bem embrionário, aquela coisa bem teste, assim, né? Estilo DIY, Aham, faça você mesmo, uma escrivaninha do Moisés aqui, aham, eu verdade. sentando de lado, porque não Tudo tinha entrada do emprestado. outro lado lá. Mas estamos aqui pela graça de Deus, e se você tem sido abençoado por esse conteúdo de alguma maneira, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Eu sempre tenho falado porque tem muita gente que assiste o vídeo ou assiste um cortezinho, alguma coisa, e não se inscreve no canal, mas eu quero dizer que você abençoa a gente se você se inscrever no canal. Porque se inscrevendo, o YouTube entende cada vez Verdade. mais. O YouTube tem aquele algoritmo lá. O que é o algoritmo? É aquele os robôs do YouTube que ficam responsáveis por decifrar se um conteúdo é relevante ou não. Então, quando você curte, você vai aí, bota naquele joinha lá. Nesse tempo todo que eu estou falando aqui, você já poderia ter feito isso, então fica a dica. Se inscreve aí, aperta o curtir. Quando você faz essas coisas, o YouTube vai entendendo que o conteúdo desse canal é bom. E aí ele vai incentivar, ele vai jogar, sugerir o conteúdo do canal para outras pessoas. Então você pode abençoar outras pessoas direta e indiretamente com a sua inscrição no canal, É tá isso. bom? Então Perfeito. hoje é a sua chance. Não deixe de se inscrever e Não, curtir esse conteúdo. muita gente assiste e não curte, né? Se Pois você é, ver, exatamente, a gente né? tem alguns milhares de visualizações aí É, e as pessoas lá não curtiram. A gente fica triste, mas a gente acredita também que você vai curtir. é isso aí. E se inscrever, É, tá bom? A gente vai perfeito. começar a nossa campanha aqui de chegar a 1.000 inscritos. É Tá bom? verdade, né, Rafa? Temos que Uma, começar a nossa campanha uma aí de verdade. chegar a 1.000 inscritos. A nossa primeira etapa é tão michuruca, né? Chegar em 1.000 inscritos é tão pouco. Tem tantos canais aí com Verdade. conteúdo todo maluco, né? E Aham. com muito mais. Então abençoa a gente, curte aí e se inscreve. E manda para aquele seu parente, aquele seu amigo e diz assim: olha, tem um pessoal aí que faz negócio de completude, assiste lá, se inscreve lá, ajuda essa galera porque é um conteúdo legal e vai te abençoar. Show de bola. E hoje, como o Rafa sempre fala, nós estamos com uma convidada especial. Para mim é especial, ela fez parte de um momento muito, muito marcante da minha vida. Ela é uma pessoa que tem feito um trabalho bem legal, eu acompanho principalmente com mulheres, mas também tem um testemunho muito bonito. Sara Queiroz, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu sei que a tua agenda é apertadíssima, muitos eventos, muitas coisas aí, mas eu tenho certeza que a tua vinda aqui tem um propósito e o que você vai trazer vai alcançar muitas vidas e vai transformar muitas vidas. E esse é o nosso objetivo aqui, é que a forma como Jesus olha para cada área da vida seja uma realidade para cada família. E aí, por isso, a palavra completude. A gente só consegue viver a completude na nossa vida se a gente olhar como Jesus olhava cada área da vida. Então, obrigado pela tua presença, Sara. E que eu tenho certeza que a gente tem muito que você tem muito a compartilhar com tudo que vai ser falado aqui. Seja bem-vinda no Seja Completude. bem-vinda no Ai, Completude. gente, muito obrigada, que alegria. Eu tava falando aqui, né? Nunca pensei que eu fosse aceitar um convite de podcast, né? Mas as pessoas olham a gente assim, e falam assim, ah, deve ser tão fácil falar, mas quando é? Assim, é mexer com a alma da gente mesmo, né? É Sim. algo no nosso íntimo, no nosso exterior, então é um pouco mais complexo. Mas eu estou muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade, principalmente nesse momento de um ano, né? Que vocês estão aí Sim. completando e fazendo parte dessa história. Muito obrigada. Ah, que Que legal, bom. bacana. A Uma gente grande honra. uma grande honra, uma grande honra.
a gente ter a tua presença aqui com a gente. A gente tem aquela famosa pergunta, né, da Maria Gabriela, que o Rafa fala, né? Que Maria Gabriela? É, como- Marília Gabriela. Marília Gabriela. Maria, falei Maria, É foi? porque não é do teu tempo, né? Não é, meu O cara filho. Agora que eu jovem não completei sabe. 25 Cara anos, de 25 anos não sabe. eu escutei Maria Gabriela, alguma coisa Tu assim. é, Eu sou, tu é de rebelde pra cá, né? eu sou das Chiquititas. Da Chiquitita, não. Aí tu já tá indo mais longe, né? Não, deixa do Rebelde. Eu sou Carrossel. Carrossel, do novo Do novo, Esquadrão vamos lá. 4. Sara, quem é, só para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, casamento, filho, quem é a Sara Queiroz? Sara Queiroz é filha, antes de tudo, né? Mãe, esposa. Sou relações públicas de formação, da minha profissão. Sou especialista em cerimonial e protocolo, uma profissão que eu sou apaixonada. Cerimonial social também, né? Fiz teu Aham, foi casamento com a show. Ju, oh, meu Deus, coisa linda. E sou uma sobrevivente, né? Eu digo que eu sou uma sobrevivente, Jesus me ama muito, porque Aham, por tudo que eu passei na minha vida, o Senhor teve a misericórdia de olhar para mim. Então, todos os dias eu caminho, buscando a completude. aham, Todos os dias eu caminho em direção à salvação e não perder a minha salvação e com a responsabilidade daquilo que eu carrego, que é o sim. Espírito Santo de Deus, e a firmeza e a certeza de que de onde eu vim eu não quero mais voltar, né? Ah, E as pessoas olham, ai meu Deus, o de que onde é ela veio, isso? né? Da onde ela veio? É uma longa história, a gente vai ter um tempo para conversar sobre isso, mas eu sou uma filha muito amada pelos meus pais, sou louca por eles, faço até o registro aqui do meu pai, pastor Paulo Queiroz, pastora Lourdes. Sou muito grata ao Senhor por ter nascido nessa família. Não é fácil ser filho de pastor. É. A gente já nasce com uma carga, né? Aham, Não é nem um fardo, a gente já com uma sobrecarga, uma responsabilidade que às vezes a gente não tinha ainda a capacidade de administrar. sim, Mas verdade. já nascemos, carregamos ela. E, e é isso, essa é a Sara, né? Essa pessoa que o Senhor tem levantado para. Eu digo que é muita ousadia o que o Espírito Santo me dá, assim, porque nem todo mundo está preparado para ouvir, Sim, mas a gente está preparado para falar. E quem perfeito. tem Ouvidos ouvidos para para ouvir. ouvir, Ouça. ouça, porque a gente não ouve só o que a gente que a gente quer. Quer. A gente ouve o que a gente precisa. Isso. Casada há É quanto tempo, Sara? Sou casada, vou fazer 10 anos esse Ah, ano com o olha. Jonas. Então, quando fez o meu casamento, tinha 2 anos de casado, né? Eu casei em 2015. 2014, eu 2014, casei. tinha um Vou ano de fazer casado. 10. Tinha um ano. Não quis vir aqui, que geralmente os maridos ou as esposas vêm, né? Mas tá É, trabalhando, Ele né? tá cuidando dos meninos. Alguém tem Ah, que tá. ficar com as Alguém. crias, né? São dois aí. São dois, São Quantos anos, dois. Sara? O Gabriel, Ah, primogênito de 6, e o olha só, a idade Gustavinho da de Jojo. 3. Gustavinho tem 3. Muito desafio ser mãe. Cara, eu sou apaixonada pela maternidade. E isso pra Ah, mim, né? Tem gente que diz, ai, fica romantizando a maternidade. Não é romantizar. Eu acho que tem pessoas que nasceram pra ser mãe e eu fui uma delas. Porque amamentar é da vida. Quem escolhe ser mãe vai ter que amamentar. Uhum. E eu sou muito assim, né? tá Então, certa. eu sou desse tipo. Sofri pra amamentar, sofri com menino pequeno, sofri com isso, com cólica, com mulher que não pode se arrumar, que não sei o quê. Mas maternidade é isso. Esse é o amor que nos completa todos os dias. Então, eu nasci para ser mãe. Inclusive, isso faz parte do meu testemunho, porque era o maior anseio da minha vida, era ser mãe. E o Senhor me deu essa oportunidade com os meus 2 filhos, e eu sou muito grata. O Jonas não quer a Júlia, vai ter que ficar nos 2. Ora, poxa. Já é um protesto, inclusive. Entendedores entenderão, né, igreja? Oh, meu Deus. Sara, pode falar, Rafa. Não, eu ia pegar uma fala tua já pra perguntar alguma coisa, porque tu falaste de onde eu vim, né? Só que eu te conheço tem um bocado de tempo, né? Meu Deus. Deixa eu te falar. Tem 2 pastores aqui. Pastor Rafa e o pastor Alex. A gente tá preenchido de pastores. Não, mas não é nada, Não esconda não é por nada. isso, não é por isso, né? Não esconda nada, o Espírito Santo revela aqui. Não, só pra deixar claro. Não, é justamente por isso. Eu te conheço na igreja, te conheço como filha do pastor Paulo Queiroz, né? Ali naquele ambiente sempre Irmã da saudável, Patrícia irmã da Queiroz. Patrícia,
do Lucas, do André, conheço a galera toda. E Aham. gente boa, todo mundo muito gente boa, Ah, a família Queiroz né? é, Pessoal do Sangue Baiano, né? sangue Sangue Eu sou Baiano. paraense, desculpa. Mas o sangue tá aí, né? É, Não tem jeito. Então, assim, quando tu fala assim, de onde eu venho, tem uma história por aí, sim. né? É como dizem, né? Onde tem placa, tem história, né? Onde tem um dizer Sim. desse, É. tem alguma história, né? E essa história aí tem a ver com o quê? Essa história tem a ver com uma jovem que tinha tudo, né? Que tudo que os meus pais proporcionaram para mim, desde a minha infância, a minha conversão, eu sempre fui alicerçada em Cristo, sempre soube da verdade. O meu pai, meu Deus, é um homem, sim, que é impossível até a gente acreditar que na família dele alguém como eu pudesse ter aberto mão dos caminhos por algum motivo. Uhum. E sabe o que é mais complicado, assim? Porque as pessoas olham pra você e dizem assim: Poxa, mas tu não tens vergonha de contar o que aconteceu contigo? Eu já tive, mas hoje eu não tenho mais, porque as minhas cicatrizes, elas balizam aquilo que eu prego hoje. Perfeito. Então, se eu falo o que eu vou falar pra vocês como testemunho, é porque eu tenho propriedade pra falar, Perfeito. porque eu vivi isso. E como eu falei, eu iniciei falando, ser filho de pastor não é fácil, né? Os meus pais nunca me proibiram de nada, pelo contrário, eles sempre confiaram muito em mim. E você sabe disso, sempre dancei da igreja desde os 7 anos de Uhum. idade, dancei mais ou menos até os 23, 24 anos. Mas dos 20 até os 24, já não era aquela entrega, já não era aquele amor, já não era aquela responsabilidade mais. Porque teve um silêncio aí, teve Uhum. um hiato, né, que a gente Uhum. fala. Eu sempre dancei, sempre preguei, sempre dei aulas, sempre viajei o estado pregando o evangelho, pregando, dançando com danças, ensinando. Ministramos muitas vezes juntos no Exaltação. E mas quando eu passei na faculdade, eu acabei me desvirtuando, né? Acabei conhecendo outras pessoas e o ambiente que você vive, ele influencia muito na sua vida. Então, eu era uma menina de 17 anos que nunca tinha namorado, nunca tinha tido nada, aquela menina pura, aquela menina, Uhum. né, a filhinha do pastor, era sentava na frente, chamada a filha do pastor pra lá, a filha do pastor pra cá. E eu tinha 5 amigas que com 17 anos já namoravam desde, sei lá, terceira, quarta série. E eu, tranquila. Mas as pessoas começam a ficar, olha como ela se veste, olha como ela fala, olha como ela, olha. Então você acaba criando criando amizades, criando aqueles vínculos que acabam te tirando do teu foco. Então já não ia um dia dançar, já não ia um dia pro ensaio, já preferia ir para não sei o quê, para casa do colega e tal. E começaram a me apresentar algumas coisas e os meus pais confiavam muito em mim. E olha, pai, eu vou falar, que tu não sabe. É Vai saber agora. é em primeira mão tudo isso Em aqui é. primeira mão! Rapaz, eu tô até arrepiado aqui. Olha, e assim, os meus pais confiavam muito em mim e aí meu pai na época me deu um carro e eu fiquei, sabe, aquela menina livre, sabe, com Aham. 19 anos, carro, pai, eu saía com as minhas amigas, né, vou estudar e acabava indo para outro lugar, conhecendo novos lugares e aqueles relacionamentos acabaram me desviando do caminho do Senhor, né, e são escolhas que a gente infelizmente faz, que eu super me arrependo, mas é aquilo que eu falei. Hoje, essas cicatrizes que eu carrego balizam aquilo que eu prego. Uhum. Então, eu me desviei mesmo, abri mão de tudo. Eu tinha uma célula com mais de 40 jovens, eu dançava, eu pregava, eu vivia e eu simplesmente parei. Eu não quis mais viver aquilo. Só que ao mesmo tempo que eu não queria, eu amava, porque eu viajava muito para ir para os congressos de dança da igreja. Eu, a Uhum. Valadete das Galáxias, né? Ia para todos os congressos do Diante do Trono. Fui durante 9 anos consecutivos. E ia mesmo. E eu conheci Caramba. lá o CTMDT. Numa das viagens, eu conheci o CTMDT. E como uma fuga, querendo fugir daquilo que eu estava vivendo aqui, eu falei, olha, eu quero ir para o CTMDT. E me inscrevi, fui aprovada, passei na seleção e eu fui. Fiquei lá 6 meses, assim, aquela.
Nossa, a santidade em pessoa. Aham. CTMDT, que é o, rapidinho, só pra quem não sabe, Centro de Treinamento Ministerial diante do diante do trono. trono. Aham. Sim. Tu ficou E quanto tempo lá? Lá em fiquei 6 BH, né? meses. Em BH. Eram 2 anos, mas eu fiquei só 6. E pra te ver, né, como que o diabo é muito sujo, ele precisa só de uma brecha, ele não precisa de que você Muita escancare uma coisa, é. janela, né? Precisa de uma brechinha. E eu desisti por causa de um relacionamento, acabei desistindo, muitos problemas aqui em Belém, e eu precisando gerenciar algumas coisas com a minha família, e o papai e minha filha, tá tudo bem, você não quer voltar, né? E aí você fica, poxa, eu acho que eu preciso voltar para ajudar. E eu voltei. E fiquei uns 3 meses ali plena, mantendo a santidade do Senhor. Mas aí depois as coisas começam de novo, as ligações voltam, os relacionamentos começam a voltar, as amizades, olha, tu voltaste, não sei o quê. Hum. E aí você acaba perdendo o eixo. E foi o que aconteceu comigo. Fiquei empurrando com a barriga algumas coisas na igreja, ajudava muito a minha irmã no ministério, a menina do computador, como eu era conhecida, né? Ela sempre falava assim, ela dizia, a Sara é minha empresária sem dinheiro, é a minha babá, a minha motorista, e tudo a gente fazia juntas, a gente viajava muito juntas, e graças a Deus, ministerialmente falando, eu era uma plataforma segura para minha irmã, Sim. para que ela pudesse voar, então eu estava sempre ali, graças a Deus, e continuo Aham. sendo, lado a lado com ela. Isso não vai mudar nunca. Mas algumas coisas começaram, a falta do Espírito Santo, que o Espírito Santo se afasta de nós, porque a gente se afasta dele. Uhum. E essa falta começou a mexer muito comigo. E eu comecei a ficar muito entristecida. E eu não tinha mais cara para ir para a igreja, eu não queria mais me relacionar com as pessoas da igreja, eu fiquei muito escondida. E isso foi empurrando com a barriga, empurrando. Quando foi em 2013, eu perdi o meu tio, que era o meu melhor amigo, um confidente, uma pessoa incrível, irmão do meu pai. E isso mudou muito pra mim. 2013. 2013. Eu ia casar em 2013, eu adiei o meu casamento. E o meu tio era aquela pessoa assim, de sentar e dizer, como é que vai ser seu vestido de noiva? O que você Olha vai que fazer? legal. Tanto que na época do teu casamento tinha aquelas caixinhas Aham. de você usar no lavabo, né? Uhum. E tudo aquilo que ele que escolheu a caixa. Até hoje eu tenho elas. Que Porque ele legal. escolheu a cor, tudo. E eu guardo aquilo como um tesouro, porque foi ele que realmente que escolheu. E o meu tio veio a falecer, nós estávamos em missão nos Estados Unidos, a primeira vez que eu tinha ido com a minha irmã para os Estados Unidos, que ela foi pregar lá. E o meu tio faleceu aqui em Belém. Eu fiquei desesperada, desnorteada, desorientada. E assim eu permaneci por um bom tempo. Quando eu casei em 2014, eu já casei num grau de depressão muito elevado. O meu marido, na época, meu noivo na época, né, tentava com muito jeito segurar aqui, segurar ali, mas eu me envolvi com álcool, com amizades que eu não deveria me envolver. E ele ali, segurando a minha mão, sempre muito. Ele não era evangélico na época, mas ele era mais do que eu, Uhum. né? Não faz Interessante. isso, não faz aquilo, não veste isso, não faz assim, olha, né? Tu não vai Uhum. pra igreja, hoje é dia de ir. E eu sempre tirando um pouquinho ali o meu foco da igreja e tentando ficar mais reclusa. Quando a gente casa, a gente quer o quê? Morar, né? Sim. Morar com o marido. Aham. Ficar com ele, juntinho, lua de mel, 6 meses, pelo menos, né? Sim. Aí depois vem os 7, diz que diz depois os 7, né? Que vem a crise, 7 meses. Então, eu fiquei ali, mas quando eu cheguei da minha lua de mel, meu marido, ele sempre trabalhou fora viajando. Sempre. E aquela época ele ficava pelo menos 15, 20 dias longe. Então eu ficava só em casa. Sempre só. Eu queria essa independência, mas eu queria essa independência com ele. Eu não Sim. queria só. E eu Perfeito. passei a ficar muito sozinha em casa, e isso acabou agravando muito mais. Eu acabei me envolvendo com mais amizades erradas, me envolvendo mais com álcool, me envolvendo, né? E era uma coisa assim bem, bem complicada mesmo. Até que eu comecei a tomar remédios, eu fui procurar ajuda com um Psiquiatra. psiquiatra para tentar. Só que eu Sim. tomava esses remédios também com álcool, então não adiantava muito. Sim, Sim. E sim. acabou que realmente é uma bola de neve. É por isso que eu falo que as pessoas dizem, mas você, Sara, não sei o quê. Acontece com muito Sim, mais do que a gente imagina. Sim. com certeza. E é por isso que quando eu tenho a oportunidade de conversar com pastores, eu digo, olha, aconteceu comigo, pode estar acontecendo com seu filho.
Perfeito. Você precisa observar os passos. Não que os meus pais não observavam os meus passos, sempre foram, mas eles sempre confiaram muito em mim também. Sim. E talvez isso, essa confiança em excesso acabou mascarando aquilo que eu estava fazendo, porque na Sim, frente deles eu sim. era uma coisa e por trás eu era Sim. Sim. outra. E então eu fiquei nesse período fazendo um tratamento que não deu certo. Quase eu perco meu casamento, porque meu marido não aguentava mais. Né? Ele chegava de viagem, eu estava num estado horrível, ele ligava para os meus pais e falava, olha, a gente precisa ajudar a Sara e tudo. Então, essa aí é a fase difícil, né? fase- É aquilo que eu Sim. passei, né? Fase da depressão, que não parou ali, depois eu continuei tomando, mas eu digo que o Gabriel salvou a minha vida. Os Gabriel, filhos, né? meu filho, eu pedi pro Senhor, numa época o meu irmão chegou pra mim, e eles me sentaram à mesa, e ele disse assim, olha, a gente vai internar você, porque a gente não tem o que fazer. Você vai se matar, você tá rodando na cidade, você tá fazendo as coisas, e você precisa parar com isso. E eu falei, não, vocês, vai botar nos peitos, Aham. isso aqui. Aí ele falou, cara, tu tem que te ajeitar, tu tem aqui o papai, a mamãe, tu não pode fazer isso, né? E era engraçado que quando às vezes eu chegava em algum lugar, bar, festa e tal, as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, olha, tu não és a filha do Paulo Queiroz, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu dizia, o que é que você tá fazendo aqui também, né? Tipo. Né? Então, Aham. e isso é muito comum. Ainda hoje isso é muito comum, Sim. né? E é uma das coisas que eu bato bastante, justamente porque eu vivi. Eu penso que você precisa viver a verdade de Jesus e a responsabilidade com aquilo que você carrega. Sim. Não tem condição de você viver duas caras, assim como eu vivi. Integridade, né? Não tem. Não tem É. como. Ah, Sara, você é muito radical. Com algumas coisas eu sou realmente. Sou, e a gente vai falar um pouquinho sobre Sim. sobre isso. Que as pessoas dizem, ah, lá vem a Sara, ela vai falar de roupa. Aonde Uhum. eu vou? É Aham. assim. Uhum. Ixi, a Sara vai falar de roupa. E eu falo mesmo, eu continuo falando. Porque eu sei o que eu Perfeito, falo. perfeito. E vou continuar, sabe? E naquele momento eu falei assim, poxa vida, eu não quero ir. Jonas, tu vai deixar Aham. isso acontecer comigo? Ele falou, não tô fazendo nada, é você. E naquele mesmo dia, meu pai me chamou. Ele disse, filha, não se preocupe que você não vai. Eu só preciso que você se trate, que você se cuide, que você pare. E aí eu fui ao médico. E tu tava com problema só com alcoolismo? Era, Quando ele fala que tu ficava rodando na cidade, tu pegava o carro e ficava girando rodando. na cidade. Gastava um tanque de gasolina por dia, mais ou menos. Girando. Girando sem rumo, Sim. chorando, não me sentindo digna de estar nem na minha casa, nem na casa dos meus pais. O diabo, ele é tão sujo que ele te coloca contra a tua família de uma forma que nem você quer. E você não tem nem força Sim. pra, sabe? Uhum. Eu não tinha força pra ir na casa da minha mãe, pra ir na casa do meu pai, pra dizer, olha, me ajuda. Olha, eu não tinha força pra isso. Era algo Aham. bem diabólico Sim. mesmo, né? E a depressão me pegou dessa forma. E eu pensava muito no quê? No passado, no meu tio. A depressão é excesso de você pensar no passado, né? E eu pensava muito, meu tio me Foi um abandonou. gatilho, tu acha, pra ti? Com certeza. Com certeza. Acho que perder meu tio, você fala? É. Sim, perder meu tio foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Eu comecei a assumir os negócios dele e acabei que eu não conseguia gerenciar mais aquilo. Tivemos que entregar, aquilo me frustrou. Não Uhum. conseguia ajudar muito a Sim. família e eu me sentia muito responsável por tudo. E era uma sobrecarga realmente que eu tinha. Mas eu decidi realmente parar e no momento que eu fiquei 6 meses limpa, eu engravidei do Gabriel. Hum. E eu falava pro Jonas assim, Jonas, eu quero engravidar, eu quero ter filhos. Ele dizia, como que eu vou ter filhos contigo? Não tem como, tu tem que parar. E aí foi quando eu falei com o psiquiatra que eu queria engravidar, ele começou a diminuir a medicação, a gente começou a planejar aquele momento. E planejamos muito bem o Gabriel foi bem Que planejadinho. legal. Uhum. Foi. Deu E certo. tudo certo, né? Tanto que quando eu liguei pra ele, que ele sempre trabalhando longe, eu liguei pra ele, meu Deus, eu não acredito. E agora? Eu digo, agora você vai ser pai. Boa. E agora? Agora você vai ser mãe. E foi bem assim, né? E depois do Gabriel, o Gabriel veio abrindo Deus permitiu que o Gabriel abrisse um caminho pra mim, né? Eu voltei a trabalhar depois dele e tudo foi se abrindo depois da maternidade pra mim.
Que legal, né? Como é que o filho muda a vida de uma pessoa, né? Como é que a Deus usa como instrumento a vida Sim. de uma criança, de um filho. Sara, quando tu falas assim em relação, porque assim, o que que tem hoje, né? Eu tenho uma filha de 6 anos. Talvez um dos maiores medos dos pais é perder os filhos para o mundo. O que tu achas que influenciou muito essa tua mudança de caminho? Tu consegues hoje entender com clareza isso? Sim, influências. Sim, Eu acho que eu fui muito permitida a fazer muita coisa que eu queria fazer, entendi. sabe? Ah, você quer? Vai. Quer ir aqui? Vai, filha. Porque, como eu sempre disse, eu sempre fui na minha casa o Abraão da casa, né? Aquele que fala, ah, a Sara resolve. Ah, a Sara que. Hum, Ah, tem consulta, a Sara marca. Ah, tem que entendi. levar fulana, a Sara vai. Então, sempre foi assim. Sempre eu tive essa responsabilidade, né? Tipo, ah, tem um problema aqui e aqui. Não, conversa com a Sara que a Sara vai resolver. Conversa com a Sara que a Sara vai resolver. Então, tudo isso eles confiavam muito em mim. Pra onde você vai? Eu vou pra tal lugar. Perfeito. Será que ela foi mesmo pra tal lugar? Uhum, sim, Então, Era era muito difícil até assim, de achar que de não achar fosse, que eu né? não ia, né, que eu ia sim. fazer alguma coisa de errado, porque eu era muito certinha, Aham, tava entendeu? sempre E a participando. influência também, né, das amizades, de você, você não, é aquela coisa que eu digo pro meu filho, mãe, hoje eu não quero ir pra igreja, eu não quero ir pra igreja. Como é que é? Ir pra igreja não é negociável, você vai pra igreja. Sim, Isso aham. não Não é uma existe escolha, né? escolha Ela pra não isso, tá você na. vai pra igreja, sabe? Sim, Então é isso e eu hoje eu posso dizer que eu sou muito mais enérgica com os meus filhos pelas coisas que eu vivi, né? Os meus pais sempre me deram tudo e é até injusto, né? Poder dizer, foi culpa dos meus pais. Não foi, foram das minhas escolhas, porque eu já tinha mais de 18 anos. Então, quando os sim, seus filhos, né, você dá a criação para eles e você aponta eles como flecha, você tem que orar para que eles caiam no terreno fértil. Mas se por escolha dele, ele quiser outro caminho de se perfeito. desvirtuar, é a É, escolha dele. Então, o que eu vivi e o que eu vivo, porque existem consequências, sim, né? Eu pago por aquilo, pelas escolhas que eu fiz no passado. E às vezes as pessoas vivem assim, eu não sei porque eu tô passando por isso. Talvez isso. você já se converteu, já aceitou Jesus, já se batizou, já fala em línguas, já tem ministério, mas há 5 anos atrás você fez uma escolha e você tá colhendo. Sim. Deus faz novas todas as coisas, faz. Uhum. Com certeza. Todos os dias é novidade de vida. Todos os dias ele tem um plano infalível para você. Mas você fez uma escolha no passado. Eu quis ter um filho. Você vai ter que criar. Uhum. Eu quis namorar aquele rapaz e aí eu casei. Minha filha, até que a morte o separe. Então alguém vai ter que dar uma morrida. Né? Como aquele. Até a morte. Entendeu? Então, é isso. Eu hoje tenho, por exemplo, eu tenho algumas falhas de memória, um pouco de dificuldade de concentração. São consequências daquilo que eu vivi, daquilo que eu plantei Sim, na minha vida, sim, né? E hoje eu carrego. Mas as minhas cicatrizes, hoje, se sim. tornaram asas, graças a Deus. Show. Deus pegou aquela situação difícil, aquela Muito. situação que tinha tudo para ser uma perdição, e ele fez disso uma Sim, plataforma que hoje é o teu testemunho, é a tua identidade, né? sim. E tu tá aqui hoje falando disso para ajudar pessoas, inclusive, que possam estar passando por uma situação parecida, como tu falaste, que tu fala com pastores às vezes, né? As pessoas têm vergonha de falar, de admitir, Pois é, de pedir porque ajuda. essa que é a grande coisa, né? Porque tu não passaste, tipo assim, tu não tava lá fora, vieste de uma situação e encontrou Perfeito, a igreja, perfeito. né? É. Tu Uhum. tava no No contexto convívio, da sim. igreja, no convívio ali da Bíblia, do evangelicalismo, vamos dizer assim, Aham. uma pessoa ativa na igreja, né? Não é, tu não tava vivendo uma falsa fé. Só Sim. que mesmo assim, é engraçado, porque tu tava falando, eu tava me lembrando daquele versículo, né, que Paulo fala, as más conversações corrompem Corrompe os os bons bons costumes. costumes, né? Sim. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa que estar na igreja, ter a carteirinha de crente, é uma garantia de que a gente tá livre, a gente vai passar liso em cima de Sim. qualquer circunstância, a gente não tá vulnerável,
Mas a Bíblia também diz, né? Aquele que está de pé, cuidado, né? vigia para que não caia, né? E nós estamos muito vulneráveis, até ali, até quem está no altar. E se a gente hoje, se não fosse o número de pastores hoje com depressão que Sim, se suicidaram, Pois é. porque não conseguem falar, ele tem vergonha de falar uns para os outros. Eu converso com pastoras que estão doentes, porque não sabe falar. Ah, porque se eu falar para o meu líder é mimimi. Ah, porque. Gente, sim, não, a gente precisa ajudar essas pessoas, acolher essas pessoas. E ainda ontem eu falei na igreja, eu falei assim: olha, se vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui. sim, Nós somos uma plataforma segura para vocês. sim, Vem conversar com a gente, vem falar com a gente, vem se abrir com a gente, para que lá na frente você não tenha que tomar um remedinho, para que lá na frente você não tenha uma tentação para suicídio, para que lá na sim. frente você não tenha uma ansiedade. É. Então, a depressão, ela se torna patológica, mas ela é espiritual e eu entendo isso Sim. perfeitamente. Uhum. Ela se torna Sim, patológica e foi o sim. que aconteceu comigo. Se Sem tornou dúvida. patológico, tomei remédios, tomava 6 remédios por dia, de manhã, de tarde e de noite, Sim, sabe? Se tornou, mas Jesus me libertou, glória a sim, Deus. Mas e sim. quem tá lá passando por uma situação e diz assim, ai, mas eu tenho vergonha de falar. Quanto mais vergonha você tiver de falar, mais difícil vai ser para você se libertar. Perfeito. Porque tudo vira uma bola de neve, o famoso Vai gatilho. piorando, né? Vai piorando. É Sim, por isso que hoje eu não temo em pedir ajuda. Qualquer excesso de tristeza ou alguma ansiedade no meu coração, ou ai, eu preciso de ajuda, preciso conversar com alguém, eu preciso sim, desabafar. Porque a gente não é uma máquina, nós somos sim, seres humanos, a sim. gente precisa Uhum. de ajuda. A própria Bíblia fala, é melhor serem dois do que um, porque se Uhum. um cair, o outro levanta. Perfeito. E isso não é não é para casamento, a gente usa Isso em é pra casamento, tudo, é né? para É, tudo. Pra tudo. Nós claro. precisamos. E nós Uhum. precisamos aprender com as pessoas que estão mais avançadas no processo que a gente, Sim. né? Só que as pessoas que estão mais avançadas no processo que a gente, às vezes, tendem a nos julgar. Uhum. E esse é o grande cuidado, que é o que eu falo da orfandade, né? São Uhum. filhos de pais, filhos Filhos de órfãos de órfãos de pais pais vivos. vivos. Uhum. Porque agorinha, eu tava vindo pra cá, eu recebi, olha, eu tava no retiro, eu falei com você que essa moça chegou pra mim e disse, eu preciso conversar com a minha mãe, mas eu não sei como é que eu falo com ela. Eu Olha não só. tenho, eu tenho medo de falar pra ela o que, quer dizer, a gente coloca os pais lá em cima. Os nossos pais são autoridade, o pai é o cabeça, mas a mãe é consolo, é conforto. A mãe é o Uhum. espiritual, ela é o carinho, o afeto, ela é a própria tipificação do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter esse calor para falar com os nossos filhos, para conversar com os nossos filhos. E Sim. não simplesmente largar, tá com mimimi ou tá com não sei o quê. Eu sempre digo e eu sempre prego isso. Se nós temos uma geração de mimimi hoje, é porque nós fomos omissos na geração É, passada. É, claro. Com eu falo a certeza. Né? mesma coisa. Porque as pessoas hoje tendem a culpar e responsabilizar o conteúdo, responsabilizar as pesquisas, porque os livros, porque tem ensinado isso. Então, a maioria das pessoas que eu converso nunca leu um livro sobre isso. Na verdade, a maioria das pessoas que a gente diz que é a geração do mimimi, da geração do vitimismo, da geração. Na verdade, elas só estão carregando um padrão comportamental já da sua Da sua própria, própria família, da às sua vezes. própria família. Então, a questão aí, de fato, é isso mesmo, né? A gente, Deus tem levantado, eu acredito muito nisso. Deus tem levantado pessoas hoje para que elas busquem, assim, ser usadas como instrumento para abrir a mente e os olhos da igreja. Eu sempre digo também que a gente é corpo, alma e espírito. E Jesus, para você ser completo, você tem que entender que nós vivemos nesse contexto de forma integrada. Então, você adoeceu na sua mente, mas é óbvio que o teu espiritual foi afetado nisso. Assim como o O espiritual pode corpo ser, o também. corpo foi Muito. afetado. Não tem como você desassociar. Mas eu acredito que assim como tu hoje tem sido levantado pessoas para dizer, ei, vocês podem adoecer, mas vocês também têm pessoas que podem ajudar vocês. Eu acho que esse medo de, de ser vulnerável. Eu, enquanto líder, como que eu sou pastor? Eu não Uhum. posso. O que que as pessoas vão achar e vão pensar de mim? Tu não entendes que tem muito essa relação hoje? Sim, sim. E eu penso que uma das características de um bom líder é ele ser vulnerável. Você Perfeito. precisa ser vulnerável.
Você precisa que as pessoas possam ter acesso a você, ao seu coração. Ninguém é alta performance todo dia. Ninguém é 100% todo dia, Perfeito. né? Nós tivemos agora, meu pai teve um problema no coração, meu pai fez a troca da válvula mitral, né? E uma pessoa que andava para cima e para baixo, e rádio de manhã, de tarde, e pai para, e pai, pelo amor de Deus, né? E quando ele teve aquilo, não é fácil, a pessoa dá uma Imagina, parada, a pessoa dá uma sim, baqueada, sim. né? Aí logo depois a notícia do CA. Então, claro que dá uma freada na gente. É claro que a gente cai. E é por isso que ele tem amigos ali do lado. Ô, Queiroz, olha, Pessoas. levanta. Aham. Olha, o próprio pastor Josué, né? Olha, Queiroz, é assim, vai em tal lugar, vai em tal médico, procura tal coisa, levantando. E a gente lá, levantando o tempo todo. Porque nós precisamos disso, né? Uhum. Eu nunca esqueço que quando eu dei a notícia pro papai do CA, eu conversei com ele. E eu tive que falar, né? Eu fiquei com essa responsabilidade de. Quando eu soube, o médico falou pra ele. Meu pai estava se queixando. Fica até uma dica para os homens. Viu, queridos? Perfeito. Se cuidem. E o meu pai, ele estava sentindo muita dor ao urinar. E eu perguntei para ele por que ele não estava tomando o remédio dele do coração. Aí ele disse que esse remédio era diurético. Então, como ele estava com muita dificuldade para urinar, ele não Hum, estava tomando o remédio do coração. Então, eu falei, o senhor está tapando um problema com o outro. Sim. Vamos ligar para o Perfeito. seu urologista. E ligamos. E marquei a consulta, ele foi no mesmo dia. E como ele tinha um exame recente, ele levou. Quando eu estava indo para casa à noite, perguntei, pai, como foi? Foi tudo bem, tudo bem. Para ele é tudo bem. Meu paizinho é das galáxias, né? Tá tudo ótimo, tranquilo, aquela mansidão. Uhum. Tá tudo bem. E ele mandou uma mensagem para mim, um amigo nosso querido, doutor Castro. Ele falou assim: olha, procure fazer os exames que eu mandei seu pai fazer, porque há um grande risco de malignidade. Nossa, só faltei morrer. uhum. Eu tava com os meus 2 filhos no Imagino. carro, eu fiquei desesperada. Ele ainda falou assim: guarde, porque a gente precisa primeiro ver o exame para poder conversar com ele, justamente por causa da cabeça, da mente dele, porque ele acabou de passar por uma cirurgia do coração. Então vamos ter calma, guarde aí essa informação para você. Vamos fazer o exame, no outro dia eu marquei, e aí quando saiu o resultado eu saí ligando, né, pro Lucas, pro Já foi André. geral, né? Foi 3 dias depois, eu fiquei caladinha 3 dias, chorando Sofrendo sozinha, sozinho. igual uma Gritando aí. condenada. Não dormia. Eita. Caladinha, só nos pés do Senhor. E aí fui, né, fui por ordem Do mais velho do, pro mais do mais novo. velho pro mais novo, né? Lucas, André, Patrícia. E aí depois eu cheguei em casa, chamei minha mãe, conversei. E quando eu falei com o papai, eu conversei com ele, eu falei, olha, não posso lhe precisar, mas já marquei seu exame com o oncologista, vamos ver. E eu vi o meu pai completamente vulnerável ali, ele chorou muito. E eu falei, pai, pode chorar. Nós somos humanos. Estamos Uhum. sujeitos a isso. Uhum. Chore mesmo. Desabafe mesmo. Porque a gente acha que a gente é duro demais, sabe? Ah, Uhum. porque os homens não podem chorar. As mulheres hoje estão pior que os homens, né? Uhum. Não, tem que viver o tempo Uhum. todo Uhum. das É, galáxias sim. e não é assim. Uhum. Nós podemos abrir o nosso coração para quem tem a capacidade de nos ouvir. Perfeito. E eu sou muito a favor disso, sabe? Perfeito. Muitas pessoas estão doentes hoje porque não tem Sim. com quem falar. Não tem com quem se Sim. abrir, porque não confiam e acreditam que aquilo que elas estão passando é mimimi. Sim. Sim. Não tem confiança, Não. não tem pessoas preparadas, inclusive dentro da igreja, né? Eu acredito muito, tenho visto esse movimento no Brasil, justamente nesse sentido, né? De líderes serem liderados, né? Mentoriados. Pastores serem mentoriados, pastores serem Exatamente. liderados, porque assim eles são seres humanos e vão precisar. Não é que em algum momento talvez eles precisem, eles vão Com toda precisar. certeza. Não, e também ainda tem aquela outra coisa, que quando você vive muito tipo assim, uma espécie de uma figura, ainda mais pessoas que são assim, uma figura pública mesmo, elas acabam vivendo ali uma autoimagem que às vezes não é tão real, né? Não é que a pessoa se engane, mas ela acaba se acostumando com a imagem que fazem Sim, dela, né? sim. Sim. Então fica com aquela sensação de, não,
aquele líder, né? É uma pessoa muito capaz, ele orienta tantas Perfeito. pessoas, Aham. ele já resolveu tantas situações, ele já orou por tanta gente, ele já resolveu tanta coisa, né? E às vezes fica aquela sensação da própria pessoa, Que né? a Sim. pessoa vai viver É, intacta pro resto da vida, né? isso, E se acontece isso aqui, Uhum. já era exatamente, aquela pessoa. isso. Aí já fica, quer dizer, Maculado, é né? natural que fique um receio, um medo, né? É difícil, né? É É uma difícil. coisa difícil. É por isso que eu falo que nem todo mundo tá preparado para ouvir, porque eu conheço colegas né, do meu círculo de amizades que passam pelo mesmo problema que eu passei, mas não buscam tratamento, não querem porque tem vergonha, né? Pois é. E Nossa. acabam ficando cada dia mais doentes. É, e tudo vai por água abaixo, né? Porque a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Mesmo, né? Sim. Então não tem como. A situação ela só vai piorar. Ela não tem como melhorar se não houver essa interferência. Sara, tu entende que tudo isso que tu passastes tem a ver com o que tu tem enquanto ministério hoje? Com certeza. Eu sempre gostei muito de ministrar, de dar palestras, tanto que eu Aham. dava aulas, né, de dança na época. Eu sempre gostei muito disso. Apesar de ser tímida, eu sempre gostei, sempre tive facilidade de Tá falar. tímida, Sara? Eu sou. Não Tu não viu como eu acredito. cheguei? Me tremendo dos pés à cabeça. E eu sempre gostei disso, sempre gostei de ensinar. E eu queria algo mais profundo, que eu pudesse ter mais tempo para poder conversar e ter profundidade na palavra e de algumas coisas que eu sinto necessidade nas mulheres hoje, até nos jovens, principalmente comportamentais, a postura, Uhum. né? Que hoje a gente vê muita gente falando sobre comportamento de mulheres cristãs, Sim, mas como aquelas sátiras, às vezes até denegrindo Sim, sim. e falando no altar algumas palavras que não condeno, tá? Não condeno, mas que também não aprovo que sejam ditas em alguns ambientes, como uma sim, igreja, mas todas as vezes que eu prego, eu conto algo do meu testemunho, porque tanto para jovens, sobre orfandade, sobre paternidade, sobre comportamental, abuso de trabalho, sabe? sim. Todas essas coisas que hoje eu tenho a oportunidade de palestrar e de ministrar nas igrejas, ou seja, em alguns lugares que me chamam para dar treinamento de liderança, até para mulheres, adolescentes e até homens também. Uhum. Eu falo porque é aquilo que eu falei. Eu tenho essa facilidade de hoje não ter mais vergonha do que eu vivi. Perfeito. Eu não Uhum. tenho vergonha do que eu vivi. Eu quero que as pessoas, e quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu digo: a gente está aqui dando a nossa cara a tapa para ver se você não quebra a sua. Isso. Aham. Isso. Tu tá Perfeito. entendendo? Porque não precisa. Eu ouvi tantas histórias. Eu precisava ter quebrado a minha cara? Uhum. Desculpa a expressão. Aham, Não sim. precisava. Mas às vezes é muito mais fácil a gente fazer escolhas de um caminho muito largo. Sim. Porque a gente acha que o estreito é sem graça. E eu entendo que a gente só compreende uma vida efetivamente cristã quando a gente compreende a responsabilidade daquilo que a gente carrega. Perfeito. Se Uhum. você não entende a responsabilidade que você carrega, que é o Espírito Santo, você vai Sim. ficar vivendo uma vida de Raimundo, uma vida lá cá, um pé lá e cá, Sim. entendeu? E aí não consegue nem. Porque eu entendo, assim, que não existe prazer maior em viver na presença de Deus. Eu também vivi os dois lados. E quando uma pessoa me confronta em relação a isso, eu sempre digo, cara, eu vivi os dois lados. Isso que tu viveu, eu também vivi. E quando tu falas sobre isso, eu entendo que enquanto a pessoa não entender essa responsabilidade, ela talvez não consiga mergulhar profundo sobre na direção de um relacionamento verdadeiro com Deus. E se tu não consegue viver um relacionamento, intimidade verdadeira com Deus, tu nunca vai sentir que é muito maravilhoso estar nesse lugar. Então, como tu nunca viveu e tu nunca sentiu esse lugar, tu vais viver outros prazeres do mundo. Tu entende que essa relação que tu vive, tu consegue passar isso para as pessoas, elas terem esse entendimento, é, essa relação que tu viveste lá fora, tu consegue trazer para as pessoas, olha, eu estive também no lugar onde tu estás.
mas eu posso te apresentar algo muito melhor? Sim. Sim, se eu tenho plena certeza que sim. Os jovens hoje, por exemplo, os jovens que eu falo na minha igreja, que eu prego na minha igreja, que eu até chamo a atenção deles muitas vezes, e eu falo, olha, nós somos diferentes, tá? Nós somos diferentes. Nós precisamos entender que somos diferentes, porque que diferença tenho eu de uma pessoa do mundo se eu falo igual, me comporto igual, me visto igual, se eu tenho costumes iguais, se eu ouço as mesmas músicas? Não tem como. Então, é muito fácil de compreender. É muito fácil de você entender. É sim, sim, não, não. E pronto, e acabou. Não existe meio termo. Eu digo, olha, você aceitou Jesus? Amém. Vai se consertando, né? No processo. Batizou? Nova criatura. Começa a te comportar. Batizou com o Espírito Santo? Meu filho, virou embaixador de Cristo. Já carrega a presença, não tem como. É mudança de vida mesmo. E você precisa mudar. Porque senão é tudo muito igual. É por isso que tem muita gente que bate no Nicolas, sabe? Sabe o Nicolas aquele? Nicolas Ferreira. É. Deputado. Todo mundo bate nesse menino. Mas esse menino só fala a verdade. Ele carrega a presença. E só vão respeitar a gente como homens e mulheres de Deus quando nós valorizarmos a presença de Deus que carregamos. Perfeito. Muito bom. Isso é o que eu entendo. E Sara, quando tu falas, por exemplo, assim, dessa questão comportamental para jovens, vestimenta, música, como é que eles recebem isso? Ficou me olhando assim. Eles não gostam muito do que eles estão ouvindo. Alguns não gostam, mas eles sabem que é verdade. Sim. Porque a música ela tem uma influência muito forte. Ela tem uma influência no teu cérebro que ela te conduz. A música te conduz para onde ela quer. Sim. Né? Se tu ouve uma música melancólica, tu vai ficar o quê? Melancólico. Sim. Se tu ouve um pagodinho, tu vai ficar o quê? Né? Se sentir a pessoa mais sensual do mundo. Se tu ouve as pisadinhas lá da vida, o que é que tu vai ter? Então são sentimentos e sensações que a música e os ritmos proporcionam pra gente. E aí você já tá ouvindo um ritmo, né? Aí você já pega a letra, que já é outro, já aciona outros gatilhos na tua mente. E você é levado pra onde você às vezes não queria. Sim. Às vezes você tá ouvindo, vou mudar o rádio aqui. Aí começa uma música melancólica lá, de choro, de não sei o quê, de me trair, uma babá. Começa a chorar, começa a ficar mal, começa a ficar triste. Aí, não, hoje eu vou dar um rolê. Hoje eu não tô bem. Então isso influencia demais. E eles precisam entender isso. E a gente é jovem, né? Tem 39. Tá todo mundo Todo jovem. mundo no mesmo jovem. Ainda. Eu só tenho 20. Só eu que já passei pro Zenta. Mas é só um entinha. Sou novato no Zenta. Novato. E a gente precisa entender isso e passar para essa garotada, sabe? Que não... Eu fico vendo. Por exemplo, eu vejo essas meninas que pregam hoje, cheias do fogo do Espírito Santo. Novidade, sangue novo, 15, 16 anos, prega, pá. Aí vai pra igreja toda vestidinha. A menina vai pra altar, tá uma riqueza. Aí tu vai lá nos stories dela, ela tá no shopping de saia curta, de barriga de fora, Pois é. de decote. Cara, eu acho isso um absurdo. Sim. Sara, mas é a famosa frase, né? A frase que o diabo usa para enganar. Jesus não olha pro corpo, pro que tá vestindo. Tá, pode até ser. Mas quem tem o caráter de Cristo sabe o que vestir. Sim, sabe o que não pode fazer. É isso que eu ia te perguntar, por exemplo, porque o argumento é esse. Jesus vê o coração. O que importa é o coração, né? E aí, quando alguém te fala isso, o que tu responde? Mas a transformação é de dentro para fora, amor. Você precisa, querida, você precisa mudar. Porque as pessoas, que adianta, volto a dizer, que adianta você dizer que você aceitou Jesus se você fala igual às pessoas do mundo, se veste igual às pessoas do mundo, que testemunho você tá dando para elas? Mas sabe por que eu vou aceitar Jesus? A fulana aceitou Jesus, vive igualzinho eu? Sim. Vou fazer o quê? Não quero isso para mim, eu prefiro ficar aqui, que aqui eu dou um rolê. Não tem. Nós precisamos, e as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Né? Eu vou em algumas igrejas que eu vou, aí elas falam assim, olha, pastora, me chamam de pastora, ainda não sou, tá? Estou no caminho. Aí diz assim, olha, fala daquela parte de roupa, porque as irmãs aqui... Estão precisando. Eu digo, olha, se eu apanhar, a senhora vai ver. A senhora vai ver. E elas falam, porque acaba se tornando dinâmico e
E é uma coisa que Sim. tem que entrar, né? Eu não aceito. Eu vi agora uma reportagem de uma moça super famosa na rede social, doutora em teologia. Ela fez até um post gigantesco sobre isso, porque ela se veste, né? Veste roupinha, veste cropped, vai para as festinhas e É tal. mesmo? Mas é doutora em teologia, fala que é uma beleza. Inclusive, eu até tenho um livro dela, muito bom, por Aham. sinal. Agora, eu preciso viver o que eu prego. Uhum. Eu não posso me vestir aqui toda engomadinha pra vir pro podcast, porque eu vou estar aqui. E aí, Aham. quando eu vou lá pro shopping, eu vou estar toda de decote, barriga de fora, mostrando meu corpo às pessoas. Meu corpo não é carne de açougue, vai ficar à mostra. Aham. Perfeito. É. Entendeu? A gente tem que ter princípios e vão me bater. Pode me bater, porque eu vou continuar falando. É, Eu defendo essa bandeira. recentemente Aham. teve até um podcast com a Fernanda Brum, que ela falou sobre isso. Não sei Aham. se vocês viram. Eu vi o Eu Eu, trecho. vi o trecho. teve Foi uns show. recortes, né, sobre isso, que ela foi bem firme ali no que ela Isso. falou, porque Sim. a host do podcast, eu não sei se ela é cristã, eu não Ela entendi. instigou, né? Foi. Mas Ah, ela, eu ela foi adoro me bem. ver de biquíni, Isso, ela não foi foi? bem clara. Ela disse: não, Ah, posta foto de biquíni, eu tô pecando, tô errado e tal. E eu percebo, assim, que eu vi a Fernanda Brum ali ela deu o O recado, recado né? dela. Deu o recado. Só que eu percebo, assim, que o clima que se cria é que se de repente você diz que isso tá errado, você é Ninguém muito aceita. radical, você Uhum. tá, de repente, muito arcaico na sua É, fé, alguma coisa não. assim, né? Isso é decência, gente. é. Isso é Perfeito. decência, isso é modéstia. Como é que eu vou pra igreja com barriga de fora? Sim. Tem gente que vai pra célula de shortinho. Que isso? Aham. Sim. Aonde nós vamos parar desse jeito? Aham. A gente tem que ter um mínimo sei lá, de prudência pra viver e saber ouvir. E assim, Saber ouvir. eu percebo muito que eu analiso sempre uma relação de intenção e de motivação, né? O que faz, né, uma pessoa querer andar dessa forma? Né? O que, que ela quer levar? Qual é a informação que ela quer dar? Qual é o que motiva? Eu tenho uma filha, né, que hoje você já vê crianças, né, Uhum. com barriguinha de fora e tal, e inevitavelmente ela vê. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar numa mente, numa mentalidade de ensinar que a minha filha precisa entender que não é só uma questão de religiosidade, Sim, é uma questão de cuidado com o próprio corpo. sim. É uma questão de entender que ela não precisa mostrar o corpo dela para ninguém, que o corpo dela é sagrado, no sentido de que é dela, é de Deus, a vida dela, tudo é para a honra e glória de Deus. Então, essa relação também que falta, né? Esse entendimento, será o que eu visto hoje? Tá glorificando, tá adorando e tá louvando a Deus? Eu Exatamente. acho que falta esse entendimento, não sei se é falta de entendimento, não sei se é mesmo, sei lá, é uma questão de intenção mesmo, não sei, mas essa relação de você entender que o teu corpo é para glorificar a Deus e que se o que eu tô vestindo chama mais atenção o meu corpo do que o meu caráter, eu preciso refletir sobre isso, né? Uhum. E eu ouvi esses dias uma entrevista também, acho até que foi um podcast de uma pessoa que estava falando, porque a gente precisa ler a Bíblia com mais profundidade, a gente está se importando com o que o outro está vestindo, com o que o outro Uhum. tá não sei o quê, não sei o quê, a gente tem que se importar com outras coisas, tudo bem, nós precisamos ensinar o evangelho, Sim, mas precisamos cuidar da vida comportamental, sim. precisamos cuidar do comportamento da pessoa. Lá nos Estados Unidos, quando a gente foi lá, eu e a Patrícia, desculpa, minha irmã. Nós fomos e na igreja lá americana, elas têm uns lenços de voal na frente. E todas as mulheres que sentam à frente, elas têm que colocar o pano. Sim. Estejam elas de saia ou de Ó, calça. que louco, que bacana. Entendeu? Por quê? Se Sim, fosse decente, não precisaria. Se sim, tivesse mulheres com roupas decentes na igreja, para que eu ia usar um pano para cobrir? sim, sim. Tem Eu, ti- eu, mulher. eu, eu tive numa situação que foi bem interessante, em que um pastor estava pregando e ele tira o paletó, ele desce, ele, com licença, ele desce. Sério, Uma velho? moça que Sim, estava sentada na primeira fila, ele diz, com licença, bote isso aqui, deixa o meu é. paletó sobre a sua perna, Já pensou? enquanto eu estou pregando, pelo menos, por favor, para que eu Rapaz. Isso é possa... constrangedor. É, E, ó, eu sou filha de pastor, eu vejo meu pai pregar aí, só eu tenho 3,9. Mas é ridículo você ver as mulheres ali na primeira fila no altar, tudo de sainha curta.
Ah, porque aceitou Jesus agora. Princípio, pelo menos. Sim, Tenha pelo menos decência quando você vai para a igreja. sim, É o mínimo que a gente tem que ter e o resto Jesus vai fazendo. É realmente uma transformação de dentro sim. para fora, né? Mas Aham, é uma perfeito. renovação de mente também. Sim. Precisamos renovar. E, e, e esse trabalho ele é muito importante para que a pessoa, de fato, mude essa mentalidade, né? Porque quando ela vem com uma mentalidade do mundo, ela carrega toda uma ideologia, toda uma narrativa, toda uma construção. E agora ela muda, né? Passa a carregar a mente de Cristo, e a partir daí existe também todo um processo de mudança, de transformação, e que muitas delas precisam ser radical mesmo, né? É, Precisa ser O radical. nome disso, a critério, o nome disso é discipulado. Sim, sim, Porque sim. se a gente parar para pensar, né, é verdade. lá em Mateus 28, Jesus vai dizer assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar em todo mundo e tal, ensinando-os a guardar tudo que eu lhes tenho ordenado. Ensinando. Então, o discipulado, ele vai ser esse ensino. Tu coloca muito bem quando eu entendo quando tu diz assim, né? Você aceita Jesus, você vai caminhando, se batiza e tal, porque é justamente esse Esse crescimento, processo, né? esse processo. Tem gente, né? Eu conheço casos assim que aconteceu milagrosamente, a pessoa, ela se converteu e ela abandonou um monte de Sim, coisa. Sim, Mas isso não é o mais, não é o padrão. sim. sim. É Esse gradativo, é a né? E a maioria gente das entende. pessoas. A gente Sim, entende, só que é preciso a pessoa querer, sim, e né? precisa ser gradativo, porque Sim, hoje eu entendo assim que há muito uma aceitação de que tá tudo tá bem, tudo bem. né? De que Isso. não, É, não precisa mudar muito, tá tudo Aham. bem, né? Eu tive numa igreja lá no Rio de Janeiro uma vez, de um pastor famoso, eu não vou falar o nome dele, Ah. que ele falou. poxa, Eu fiquei curioso. Não, Mas tu fala não, depois. mentira. A gente depois. Liga tá, aí, te- Alex, a gente tá rapidinho. tentando monetizar o canal. Liga aí, Alex, A gente tá rapidinho. tentando monetizar o canal, tu já quer estragar o processo. E ele falou assim pra gente uma vez, ele disse, olha, a minha igreja é o metro quadrado mais difícil da Barra. E aí, por quê? Porque eu tô pregando e na primeira fila tá, ainda era aquela época de negócio de pânico na TV e tal, tá Paniquete na primeira fila, jogador do Flamengo na segunda, não sei o quê, da rainha da bateria da Beija-Flor na terceira fila e tal, tal. Por um lado, eu fiquei pensando assim, eu achei interessante, disse, legal, esse pessoal tá ouvindo alguma coisa. E só que aí a gente foi visitar lá, o Alex foi lá comigo, o Alex Foi, tava lá. Alex. E a gente foi visitar, a gente não viu nenhum desse pessoal lá nesse dia. Poxa, Não Mas tava no dia dos vai bater famosos. não tava foto. no Dia dos Famosos. Mas a gente vendo o contexto lá, a gente ficou pensando, pô, quanto tempo esse pessoal tá frequentando aqui? Justo. Eles continuam se portando da mesma maneira, Sim. se vestindo da mesma maneira, falando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, aí existe alguma coisa de Pois errado, é. né? É. Porque não tá tendo esse crescimento, Esse né? crescimento, essa transformação, né? Jesus nos aceita como nós estamos, mas ele não permite que a gente fique como a gente chegou. Ele Perfeito. vai nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória, para que a gente cresça ali, né? Perfeito. Aonde ele nos colocou. E Sara, eu vejo que há algum tempo já tu trabalha muito com esse ministério. Não sei se eu tô errado aqui, mas depois, se eu tiver errado, tu me corrige. Voltado para mulheres. Sim. E qual é o teu objetivo e o que que Deus tem te colocado nessa missão para alcançar? Qual é o ministério? Qual é a ideia dele? Na verdade, eu tenho um projeto chamado Projeto Firmadas, que Uhum. é uma escola de mulheres, onde a gente trabalha justamente isso, a parte física, emocional, espiritual. Legal. E todas as imersões que eu faço, eu procuro ter todos os temas, inclusive empreendedorismo, Que porque são coisas bacana. que faltam dentro da igreja. Temas que a gente não aborda, principalmente a questão da saúde. Nós temos aí muitas mulheres, até pastoras mesmo, com obesidade, pastoras com ansiedade, pastoras Uhum. desanimadas que não querem ir para a igreja porque a roupa não cabe. Sabe? Uhum. Então, que não estão aptas a fazer um exercício físico, não fazem uma caminhada. E tudo isso a gente trabalha com essas mulheres para dizer, olha, a gente está aqui junto, a gente está todo mundo no mesmo barco, vamos Uhum. aprender junto, né? Perfeito. Você quer empreender?
vamos, a gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para te dar um caminho para você ir num caminho reto, para você fazer as coisas corretas. Uhum. Então, essa escola de mulheres é isso, a gente ajuda e levanta outras mulheres. A Uhum. gente traz essas mulheres para serem ajudadas de alguma forma. E graças a Deus nós temos tido muito testemunhos, até de próprias mulheres que saíram e já são mentoras, né? Olha, que Lá, legal. do nosso evento, eu comecei com 27 mulheres. Hoje, o meu último evento foram 120, por aí. Então, nós temos crescido, porque o mundo faz. Por que a Sim. gente não pode fazer? As pessoas têm muito preconceito com o que está dando certo. Só que sabe por que dá certo? Porque as pessoas estudam. Uhum. Porque coach é errado. Porque tá todo mundo indo atrás de Aham, coach. Por que tá aham, indo atrás de coach? Porque coach uhum, estuda, tem conhecimento, sabe o que ele aham, tá falando. Ele sim, tá próspero, ele tá abençoado, ele tá vivendo, ele tá carregando gente. A gente tá perdendo o aham, quê? Tempo. sim, Porque tem criticando. muita gente que tá só criticando e não tá estudando, não tá buscando, não tá fazendo, não tá ajudando, não tem saco pra Sim, ouvir. Sim. aham, Entendeu? perfeito. Então, esse é o nosso trabalho, é esse nosso trabalho com mulheres, e a gente trabalha muito a parte espiritual, emocional, mulheres com muitas dores, com muitas dificuldades, às vezes casamentos destruídos, Nossa, né? E a gente trabalha com isso, trabalho com mentoria individual com elas, para que eu possa ter um tempo a sós de oração, um momento mesmo de discipulado com elas, aham, e isso é muito precioso, muito que precioso. legal. Isso acontece assim, a longo prazo ou é um evento? Assim, eu faço 2 imersões grandes, primeiro e segundo semestre, mas eu faço pequenos treinamentos. Por exemplo, eu fiz um treinamento de orfandade, vencendo a orfandade. Então, eram pessoas que precisavam daquilo. Inclusive, eu abri até para homens, porque foi assim uma coisa tremenda de ver, né? Aí eu vou fazendo pontuais. Agora a gente vai fazer um treinamento de liderança. Tá, agora a gente vai fazer um treinamento voltado só para a saúde. Então a gente vai fazendo uma escola que a gente vai aprendendo com workshops Interessante. ali, né, isolados às Aham. vezes. E Sara, esse tema, ele é muito importante, muito forte, que é isso que tu falaste agora. Eu até anotei antes, no início, sobre vencendo a orfandade. O que que seria isso, para as pessoas entenderem melhor? Bom, a orfandade, ela é uma doença, né? Ela Uhum. é uma doença que 87% da população mundial é acometida por ela. Existe a orfandade de órfãos de pais e mães que já Perfeito. morreram, Uhum. normal, mas existe a orfandade funcional, que é aquela dos filhos que são órfãos de pais vivos, porque Sim. eles falharam na missão de conduzir os seus filhos, né? Não apontaram seus filhos como flecha. Uhum. E talvez porque o pai não usou da autoridade que tem, que a Bíblia fala que o pai é a autoridade, e muitas vezes a mãe tem ocupado esse espaço, porque o pai tem sido ausente por trabalhar demais, e a mãe não tem sido, né, aquela, como a gente fala, tipificação do Espírito Santo, o Uhum. consolo, a paz, o cuidado, porque está esgotada demais, cuidando Uhum. de tudo. Então acaba que os filhos com a tecnologia, essa globalização de internet, de rede social, os filhos acabam perdidos nos celulares, né? E aí tá o excesso da TDAH, da ansiedade, do Uhum. autismo, que vem assim na nossa geração com tanta força, justamente por essa ausência da presença dos pais vivos ali do lado. Aquele pai que precisa conduzir a casa, que precisa direcionar e dizer, olha, hoje a gente vai ter culto aqui nessa casa. Hoje vai Uhum. todo mundo se arrumar e vai para a igreja. Sim, Sem autoritarismo, mas usando da sua autoridade. sim, É por isso que hoje os jovens estão muito aí fazendo tudo o que quer. sim. Eu quero isso, tá, pode. Eu quero isso, tá, Uhum. pode. Aham. Você não tem autoridade, você não impõe limites, Uhum. né? E muito eles sofrem com isso, com essa orfandade funcional. E a gente tem tratado muito essas pessoas, porque são mágoas e tristezas que ficam, assim, se não forem curadas, se tornam eternas, né? Sim. E no treinamento que nós fizemos, que eram tantas coisas, eu passo para eles um formulário, e assim, e você acha às vezes que é tão pequeno, quem mais magoou você? Meu pai nunca me ouviu. É, são coisas. Às vezes é uma coisa pequena, né? Sim. E as crianças e os jovens acabam carregando responsabilidade de família que ele deveria ter só de filho. Uhum. Por Sim. exemplo, meu filho, tu tá nessa faculdade que eu pago caro pra ti, e tu tem que estudar, e começa a impor um monte de responsabilidade no menino, porque essa faculdade. Quem escolheu a faculdade pra ele? Sim. Uhum. Você deixou ele Aham. fazer uma faculdade
uma faculdade pública ou você escolheu pagar privada? A responsabilidade é de quem? É sua. Então você tem que cobrar, impor limites para ele. Sim. Não é ele que, porque eu tô te dando agora, tu vai ter que. Não. Você tem que impor os seus limites para ele. Sim. Você tem que ser autoridade na vida dele para que ele tenha uma vida abençoada. E não Perfeito. ser ausente, ouvir, ser um pai e uma mãe presentes, para que Perfeito. essas crianças não sejam órfãs de pais vivos. Uhum. Isso é um trabalho para os pais ou engloba tudo? Eu Também? faço Filhos, para pais? tudo, faço para pais e faço para filhos. Quando a gente faz o treinamento, cada um vai ali e eu consigo identificar as suas dores, e a partir dali a gente começa um tratamento espiritual com eles, Legal. assim, de fortalecimento espiritual mesmo, Aham. de cura, de libertação, para que eles saiam dali leves, né? Porque às Que bom. vezes isso reflete nos seus filhos. Existe muita relação de perdão aí? Muita. E é muito Muito. difícil, né? É. Eu fiz agora uma ministração e eu perguntei assim: eu queria que vocês levantassem a mão, faço muito isso com jovens. Eu queria que levantasse a mão aqui quem tem o sonho de ser pai, de ser mãe, de ter filhos. Assim, 5%. Sério? Velho? Numa audiência de Uns jovens. 300 jovens. Mas a Nossa. jovem, tu diz assim, adolescente. Adolescentes e jovens, crianças, assim, tipo 10 anos pra cima. Um Sério? retiro. Aí ninguém quer. Quase Ninguém ninguém. pensa nisso. Quase ninguém. De 300, tinha uns 10, é muito. Que levantar. Aí eu falei assim: por quê? Aí eles começam a chorar. Sério. Mas por quê que você não quer ter filho? Porque você não é bem tratado como filho? Hum, Por que você não quer ser pai? Seu pai não tá te tratando bem? sim. E a gente começa a mexer nessas áreas porque eles acabam conseguindo desabafar e perdoar de alguma forma os pais. E quando eles chegam, abraçar e pedir perdão. E essa criança, esse adolescente, ser um instrumento de cura para os pais também. Sim. Talvez ele nunca recebeu um abraço, mas ele pode dar. Ele Sim, pode ser o primeiro a ele dar. vai ser aquele que vai gerar a mudança, Gerar a né? mudança dentro da família. Uma vez que ele estiver curado e liberto, ele vai gerar a cura e a libertação para dentro da sua casa, né? Ensinando, tratando. Eu fiz um. Eu e meu marido, ai meu Deus, quase não sai. Nós somos líderes de casais. E eu fiz 4. Eu fiz 4 episódios de mensagens com eles explicando sobre isso, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, qual é a responsabilidade do pai, qual é a responsabilidade da mãe. Porque às vezes não sabe. Sim. Eu tenho filho, É. eu tenho Acho que é filho. só colocar. O É, pai, acho aí- que é só colocar comida na casa, né? não, Dinheiro. diante de Deus nós somos iguais, mas nós temos funções Sim. diferentes como homem e mulher. Sim. E isso que nós precisamos entender para que nós tenhamos uma geração curada e liberta. E também Sim. tem muita, eu acho que tem muita a questão talvez assim, das mágoas inconscientes, né? Sim. Aquela coisa de, por exemplo, eu conheci um caso, conversei com um pastor que é amigo nosso, que é psicólogo, e ele fala que ele encontra muitos casos assim de pessoas que você pergunta sobre o relacionamento com os pais, a pessoa diz, não, é ótimo, é tranquilo e tal. Só que quando Mas vai a apertar, fundo. quando vai a fundo, ele até contava, não sei se o Sim, Alex vai isso é lembrar, muito ele comum. até contava do rapaz que toda vez que falava do pai, não, meu pai é Muito gente comum. boa, meu pai é. Aí ele notava que toda vez que ele falava do pai Ele dele, fazia... ele fazia um gesto assim. Rapaz. Aí ele falou, Ah, aí ele falou, papai. olha, eu noto que toda vez que tu fala do teu pai, tu fala bem, mas tu faz esse gesto. Aí depois foi investigar, tinha um trauma ali, tinha uma questão não resolvida, né? Às vezes tu tens que levar a pessoa a ter consciência de Pois que é, precisa perdoar, né? É. não, sim, só que às vezes a pessoa ela nem tem Ela não tem isso na. ideia de que tá sentindo aquilo pelo pai ou pela mãe, não é isso? Exatamente. Ela Nem não ela tem essa tem noção. consciência. Tu Porque pergunta quando pra você ela de começa a não, amo falar. meu pai e minha mãe, tá tudo bem, nunca não tenho problema nenhum. Mas existe alguma coisa, Sim. entendeu? Quando Sim. você começa a estudar sobre a orfandade, os sintomas, né, da orfandade, porque ela é uma doença e ela tem as suas patologias, ela Quando tu fala tem de as doença, suas existe características. uma doença classificada como doença mesmo ou Não, é ela é uma uma doença, força de é uma expressão? força de expressão, Sim. é como, tipo assim, o meu pai é cardiopata. Uhum. E o que que ele tem? Arritmia, tem o coração grande, tarará. A orfandade, ela também é uma doença. E ela tem as suas características, Sim. né? Às vezes uma pessoa é perfeccionista demais, uma pessoa que não aceita que ninguém fale com ela, que use de autoridade com ela, que não aceita a opinião de ninguém, uma pessoa muito introspectiva, muito Uhum. tímida. Então, todas essas coisas são sintomas da orfandade. Só que o principal objetivo
desse tema é você entender que você tem um pai, que é Deus. Sim. Que Sim. pode o legal. seu pai e a sua mãe falharem com você, mas ele jamais vai falhar. Sim. Então, Legal. eles podem errar com você, mas o nosso objetivo é apresentar o nosso Deus como um Pai Celestial que acolhe, que cuida, que ama. E É, até um desafio, né? e isso é muito importante porque a gente, na Bíblia, a pessoa vai ler a Bíblia, ela vai ser apresentada a Deus como pai, né? Jesus vai te Isso. apresentar a Deus como pai. E se ela tiver uma referência de pai que não é positiva, ela vai ter uma dificuldade no relacionamento com Deus, né? Sim, Total. e Deus, na época, né, ele era conhecido por mais de 77 adjetivos, né? Yahvé, Rafá, Elohim. Nissi, Elohim e tal. E quando Jesus vem, ele diz assim: olha, agora vamos reunir aqui. A gente vai. Quero conversar com vocês. E agora vocês não vão mais usar desses nomes. Vocês vão dizer assim: ó, quando você quiser falar com Deus, você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta, e você vai dizer: Pai Nosso, que estás no céu. E ali ele nos apresenta a Deus como Pai. E essa é a nossa maior herança. É saber que Deus é nosso Pai, que Ele cuida de nós e que Ele não vai nos deixar faltar nada. Que essa é uma frase que o meu pai sempre traduz do Salmo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é meu dono, Ele cuida de mim e Ele não vai me deixar faltar nada. Eu acho que esse e aí é o caminho para a cura da orfandade? Sim, você entender que Deus é seu pai e que pode seu pai falhar com você, sua mãe falhar com você, mas você entender que mesmo assim, mesmo eles falhando, você precisa perdoar, porque você tem um Deus que supre todas as suas necessidades, você consegue ser liberto. Forte, né? É isso daí. E é essencial hoje em dia. Eu penso, por exemplo, esse é um ministério, assim, eu penso que é um ministério dos mais essenciais no nosso tempo. Eu vejo que Deus tem levantado ministérios desse tipo em vários lugares, no mundo inteiro. Quase todas as denominações você vai vendo assim. Então, essa é uma necessidade muito grande dentro da igreja e da igreja para a sociedade, né? Porque talvez, tipo assim, tu falaste dessas pessoas que já passam por esse processo, depois se tornam mentores até, né? Então, elas já vão se habilitando para ter uma mensagem de libertação para Para as outras, pessoas, com para outras certeza, pessoas, com né? certeza. Então, isso tem a ver com ser igreja hoje em Sim. dia, né? É a mensagem que a gente tem que carregar, né? Nós precisamos ensinar e ajudar os outros a gerarem mais vidas, Sim. né? E a gente vive hoje muito aqui no Brasil, a gente tem muito esse negócio de concorrência, né? Você pode crescer desde que você não passe de mim. Mas Por favor, cresça, mas não passe de mim. Não é te dou todo o apoio até aqui. tudo. Mas não, né? Para você ver como Isabel sabia que Maria carregava algo muito mais precioso. E ela diz: Sim, olha, eu vou te ajudar, eu vou te instruir, você vai fazer tudo certo, porque eu vou estar aqui para te ajudar. Eu sou essa plataforma segura para você, Maria. Né? O que você carrega é Perfeito. precioso, é muito forte. E a gente precisa criar esse hábito de impulsionar as pessoas, de ensinar as pessoas. Eu não me Sim. importo com quem vai pregar lá na frente, se vai pregar melhor, ou se vai pregar, né, muito melhor do que eu, ou se vai falar muito melhor, ou se vai ter muito mais, né, postura. Não, eu quero que vá, mas que fale a verdade sem medo, Sim. que fale de Jesus sem medo e que principalmente ouça as pessoas sem reservas, sabe? Sem julgar, sem condenar, mas mais abraçar, mais acolher. O discipulado, que é tão precioso. Eu sou uma defensora do discipulado. Eu acho isso incrível. Nós precisamos gerar uns nos outros a vida de Jesus. Sim. E isso não pode ser concorrência. As Perfeito. pessoas, eu sempre falo isso, que as pessoas quiseram até me colocar contra a minha irmã, né? Ah, a Patrícia tem uma história das blindadas, agora a Sara tem um projeto Firmadas. Eu e a minha irmã, nós trabalhamos juntas no projeto, em todos os projetos, nós temos o mesmo propósito, só que nós temos estratégias diferentes, né? Nós temos a mesma visão, mas nós temos estratégias diferentes de lidar, Perfeito. né? A palavra de Deus pregada é a mesma. isso soma, né? Mas nós, e atingimos diferentes públicos. Sim. Talvez eu consiga atingir um público levando eles para uma sala que eu não conseguiria atingir levando-os para a igreja, Sim, sim, né? com E eu certeza. consigo falar do amor de Jesus para ela tão quanto.
Meu Deus, Muito bom. forte isso, hein? Então a Sara trabalha com casais, trabalha com jovens, trabalha com mulheres empreendedoras, Pais, pais, filhos, filhos. família, muito Sara, meu legal, muito legal. Deus do céu. Mas olha só, a gente tá. Depois de colocar o. Tá. Ah, já? A gente tem que botar um público aqui pra produção. É, Ah, Sara, a gente tem uma pergunta que eu deixo pro final, porque é uma pergunta surpresa. Ai, meu Deus, vou ficar nervosa de novo. Eu já tava me soltando toda. É, eu sempre pergunto aqui sobre o que que Deus tem colocado no teu coração, que você sente a necessidade e a urgência de falar para as pessoas. Algo específico, algo que Deus tem há algum tempo já trabalhado no teu coração. O que que Deus tem te pedido? Olha, leva essa mensagem específica para essas pessoas. E eu compartilhei isso muito com a minha irmã, que Deus tem mexido muito comigo e falado muito sobre a cura da liderança, das nossas lideranças, Que né? legal. Essa, essa vulnerabilidade que nós precisamos ter enquanto líderes, de ouvir um ao outro e acolher e cuidar uns dos outros. A gente faz muito pelos outros e a gente não tem quem faça pela gente, né? Nós passamos muito isso na nossa família, por todo esse processo do papai de 2 anos. E nós sabemos o que é isso. Nós precisamos muito de pessoas ali do nosso lado, que podiam segurar na nossa mão, que podiam nos dar um incentivo, que podiam nos dar uma palavra, que podiam nos fazer uma visita, que podiam pelo menos perguntar como nós estávamos, sabe? E isso não é mimimi. Não, sim, Isso é compreendo. unidade, Sim, é corpo. sim. E A nós igreja, né? precisamos disso, é igreja. Eu acho que nós precisamos voltar a ser igreja. Sermos vulneráveis e ouvir uns aos outros. Nossa, legal. muito forte. Tu veio para trazer muitas coisas fortes Ai, meu aqui. pai do céu. Gente, eu Graças a tô muito Deus. feliz, Sara, muito feliz pela tua presença aqui. A gente conversou sobre várias coisas. Eu tenho certeza que algumas pessoas, né, quando tu falou de roupa, vão ficar assim e tal, mas não tem problema Deixa os pra comentários lá falar. embaixo que eu quero saber tudo. Isso. Pode perguntar que eu vou lá Coloca, responder. coloca, mulherada aí, coloca o seu arroba do Instagram que a Sara vai dar uma investigada lá. Vou dar uma Ver se tá tudo olhadinha. Se você pode ok. falar com propriedade, né, igreja? Bora ver como é isso. Então, assim, não tem problema, você comente, curta, Moisés vai apagar discuta. tuas fotos de biquíni na praia. Vou pagar, Apaga tuas fotos de biquíni. Olha, faz favor, hein? Faz favor. eu tenho certeza que de alguma forma, se você foi mexido com o que foi falado aqui, é porque saiba que só tem uma forma de a gente mudar. Na verdade, uma não. Um caminho bem certo pra gente mudar é através do confronto. Se você for confrontado, é porque o Espírito Santo tá falando com você. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, de alguma forma, alcançou sua vida e vai abençoar sua vida se você colocar em prática. E Sara, eu quero te agradecer as tuas considerações finais para esse momento tão especial que a gente passou aqui. Ai, muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz com essa porta aberta e eu honro muito a vocês por terem aberto essa porta para mim, Sim. né? Eu sempre vou honrar. Eu lembro que a primeira pessoa que me deu a oportunidade de pregar depois desse tempo, eu preguei lá em Salvaterra, na Ijubim, com a pastora Neiva, o pastor Rogério, e quando olharam, falaram assim: Sério? Mas a Sara prega? E eu nunca esqueço as pessoas e nunca vou esquecer as pessoas que participaram do meu início, daquilo legal. que respeitam aquilo que eu carrego. Então, muito obrigada pela confiança, pelo carinho, por abrir esse espaço para a gente falar de Jesus e alcançar tantas vidas. Muito obrigada. Amém. A gente que agradece, porque a gente sempre diz assim que nós somos os primeiros abençoados, né? E a gente foi muito abençoado hoje Amém. aqui. A gente sabe que muita gente está sendo abençoada quando está acompanhando esse conteúdo. E eu desejo que Deus te abençoe muito. A gente quer que o teu ministério cresça, que mais Amém. mulheres sejam alcançadas, famílias. Jovens. Isso é muito necessário. Isso é Amém. muito de Deus. É. Então, que Deus te abençoe muito nessa caminhada aí. Amém.
Aí depois volta aqui de novo Aham. para atualizar as Vamos coisas. lá, vamos lá. Já gostei disso aqui, gente. Não tá precisando de uma mulher Quadro pra entrevistar mulheres. aqui, não, é? Olha aí, Muito tá? obrigada. Pode ter o, Fica a o- dica, pode hashtag. ter o completude quadro. delas. Quadro Mulheres com Sara Queiroz. Gente, Deus abençoe. Mas muito obrigado mesmo, que Deus abençoe sempre. Amém. E as portas aqui estão abertas. Quando Obrigada. quiser, precisar, estamos aí. Gente, a gente fica por hora por aqui. Muitos episódios vão vir. Mas olha, não esquece. Na verdade, essa palavra não eu vou tirar. Faça, compartilhe, comenta, curte, siga a Sara nas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Completude para sua vida. Tchau, tchau.